Boa tarde a todos, aos nossos convidados especiais e a vocês que estão nos assistindo. Desde o dia 1º de setembro, a Casa Hunter vem divulgando nas redes sociais informações sobre a fibrose cística. A iniciativa faz parte do projeto Respirar, que apresenta no mês de setembro várias patologias raras pulmonares. Aliás, fiquem ligados na programação, hein? Imperdível. Na próxima semana, nós vamos falar de fibrose pulmonar idiopática. Na terceira semana, será a vez da hipertensão arterial pulmonar. Na quarta semana, nós vamos falar de GEPA, granulomatose, eosinofílica com poliangeite, E na última semana, falaremos de AATD, a deficiência de alfa-1 antitripsina. Bom, depois dessa propaganda toda, vamos lá. Não posso deixar de dizer que hoje, dia 5 de setembro, é o Dia Nacional da Conscientização e Divulgação da Fibrose Cística, e temos a honra de contar com a presença de 4 profissionais que dedicam suas vidas para cuidar de nós. Doutora Neiva Damasceno, médica primeira assistente em pneumologia pediátrica, coordenadora do Serviço de Referência em Fibrose Cística da Santa Casa de São Paulo, sócia fundadora e ex-presidente do GBFC, Grupo Brasileiro de Estudos de Fibrose Cística. Doutora Neiva, muito obrigada pela sua presença. Seja bem-vindo, doutor Rodrigo, doutor em pneumologia pela Faculdade de Medicina da USP, médico assistente de pneumologia do INCOR, coordenador da Comissão de Fibrose Cística da Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia e diretor do Grupo Brasileiro de Estudos de Fibrose Cística. Lenícia Neri, nutricionista do Instituto da Criança do Hospital das Clínicas de São Paulo e uma das autoras do livro de receitas para a família. Tenho 2. Não sei se você já fez o terceiro, mas os 2 eu tenho. É uma honra. Doutora Maria Inês Feltrin, possui doutorado em reabilitação pela Universidade Federal de São Paulo, é diretora técnica do Serviço de Fisioterapia do Instituto do Coração da Universidade de São Paulo. Sejam todos muito bem-vindos. E para começar, eu gostaria de fazer uma pergunta para todos vocês, é a mesma pergunta para cada um de vocês. Pode ser um resumo para que a gente possa ter tempo de percorrer o nosso roteiro. Eu queria saber como começou a relação com a fibrose cística. Doutora Neiva, a fibrose cística te escolheu ou você que escolheu a fibrose cística? Não, ela me escolheu. Eu acho que, como muitas pessoas, eu tive um primeiro paciente, coincidentemente, no mês que eu assinei o contrato no hospital, e ele tinha 1 ano e 8 meses, ele tinha todas as manifestações. Eu reconheci o diagnóstico, mas eu não sabia tratar. Aí eu saí buscando ajuda e eu descobri que ninguém sabia nada. Então foi a partir deste primeiro que veio a motivação, né, para esse mundo que é um desafio constante e que o aprendizado nunca é suficiente. Então fui escolhida. Que bom. Sorte a nossa, hein? Rodrigo, doutor Rodrigo, e aí, como é a fibrose cística? Você que escolheu ou te escolheram? Olha, Paula, na verdade, acho que é difícil que alguém escolha a fibrose cística, né? A gente acaba sempre sendo escolhido. E para mim, na verdade, é interessante que eu sempre quis, desde o início da faculdade, eu queria fazer pneumologia, mas eu tinha uma vontade muito grande na residência de clínica médica de fazer sono, né? E acabei entrando na pneu achando que eu ia fazer sono. E já na residência eu acabei me apaixonando pelas doenças obstrutivas, doenças de via aérea, asma, DPOC. E era muito interessante porque a gente não tinha nenhum ambulatório específico de fibrose cística, nem de bronquiectasia na época. E a gente foi dentro do ambulatório de DPOC, foi vendo, olha, tem esses pacientes aqui com bronquiectasia que é interessante, vamos fazer um trabalho com isso. E a gente começou a olhar com um pouco mais de detalhe. Disso acabou terminando a residência, já começando a criar um ambulatório de bronquiectasia. Em menos de 1 ano, a gente viu que não tinha como manter a fibrose cística junto com as outras causas de bronquiectasia, por todas suas peculiaridades. E a gente acabou criando um ambulatório de fibrose cística adulto, na época em que ainda poucas pessoas faziam fibrose cística de adulto, porque não tinha tantos pacientes ainda, o que já mudou completamente a realidade hoje em dia, né? Então, com certeza, eu posso dizer que eu também fui escolhido pela fibrose cística. Sorte a nossa mesmo, né, gente? É isso. Lenícia, e aí? E essa nutrição com esse desafio tão grande que é essa fibrose cística, hein?
os doutores dizendo, precisa ganhar peso. Como é que fica o nutricionista nessa conversa? Eu já como mãe, já posso dizer que não é bacana, mas temos profissionais aqui para isso. Como foi sua relação? Eu, na verdade, escolhi a nutrição. Aí, fibrose cística é outros 500. A fibrose cística que me escolheu. Eu, há 12 anos, quando entrei no Instituto da Criança, a fibrose cística, ela era um ambulatório jogado. As nutricionistas cobriam a pneumologia, né? Não tinha uma nutricionista específica para estudar e aprofundar e dar apoio aos pacientes de fibrose. Então, quando eu entrei já com essa missão. Até a doutora Fabiola, que é pneumo lá no ambulatório, ela sempre pedia para a equipe de nutrição: quero uma nutricionista só para gente, eu quero uma nutricionista só para fibrose cística, até que ela conseguiu. Quando eu entrei, aí ela falou assim, olha, dedicação exclusiva. Eu nunca tinha tido fibrose cística na faculdade, então eu fui ter que estudar sozinha, me virar, procurar referências, e depois disso, eu sempre dou aula de nutrição e fibrose cística na USP para cobrir essa área, que eu não tive essa matéria quando eu estudava lá. Então, eu falei assim, agora eu vou dar para o pessoal que está se formando. É tão bom quando a gente escuta, né, doutora Ney, você que também, né, a senhora dá aula e fala, né, passar os conhecimentos, doutor Rodrigo, doutor Maria Inês, né, passando esses conhecimentos, e acho que, assim, e a gente vê esse reflexo, às vezes, quando a gente acaba internando em hospitais que não são, ou do médico, né, de referência, ou talvez outro, e quando chega uma pediatra e fala assim, não, eu conheço fibrose cística, eu tive aula com a doutora, eu tive aula com... É uma grande satisfação, eu acho, para o reconhecimento do trabalho de vocês, né? Maria Inês, doutora Maria Inês, e a sua vez? Bom, muito bem. A minha experiência foi um pouquinho diferente. Eu, quando me formo na USP, isso há muitos anos atrás, hein? A fisioterapia respiratória, ela ainda não era uma especialidade, então a gente se formava para atender pacientes neurológicos e ortopédicos, então músculo, esquelético e neuro, e eu e mais 2 pessoas nos interessamos em estudar pulmão e coração. Essa foi a nossa paixão, isso desde o centro acadêmico, e depois, no primeiro ano de formada, eu obviamente atendendo em clínicas, né, de ortopedia, continuamos estudando esse assunto porque a gente queria fazer coração e pulmão. Até que o INCOR, né, estava em construção, foi montar a sua equipe multiprofissional para assistência, e eu me candidatei no primeiro concurso que teve, e aí a gente veio para o Instituto do Coração para fazer toda a parte de fisioterapia em pacientes de cirurgia cardíaca, então a parte respiratória, que está muito linkada, a gente teve que descobrir como fazia, porque até então eu também não sabia o que fazer, né? Então nós fomos estudar, a gente já tinha alguma coisa vista, e nesse período em que a gente começa aqui no Instituto do Coração a fazer fisioterapia respiratória, a gente também começa a ser chamada para atender outros pacientes e principalmente os pulmonares crônicos. Então, eu sou daquela geração que viu os pacientes com fibrose cística pequenos, né, eram crianças, bebês, que chegavam no máximo até 10, 12 anos de idade. E eu fui extremamente acionada nessa época, porque isso eu estou falando dos anos, aí começo dos anos 80, final dos anos 70, e eu era muito, muito chamada para atender esses pacientes. Eu tive e assim, né, paciente de fibrose cística, você se apaixona por ele, pela família, né, é tudo um junto, você faz parte. Então, eu acompanhei, assim, muitos, eu vivi a vida, né, que pôde ser vivida por muitos, porque eu era a primeira fisioterapeuta e a última, né, até as suas consequências. Então, foi assim, foi com atendimentos domiciliares que eu adquiri a minha maior experiência. Depois, dentro do Instituto do Coração, eu fui fazer meu mestrado, meu doutorado, me tornei diretora de serviço e tal.
E em 2003, e me afastei dos atendimentos domiciliares, então me afastei da fibrose cística. E em 2003, com o início do programa de transplante pulmonar, a minha grande alegria foi ver, né, os adultos com fibrose cística, muitos deles encaminhados pela doutora Neiva, a qual tenho um prazer de estar aqui junto, vindo para esse programa. E aí a gente eu voltei a atendê-los, seja no pré-operatório, seja no pós-transplante, né? Então, essa é a minha ligação, que você vê que a vida dá voltas, mas você acaba sendo entrelaçada desde o início, né? Isso aí, a fibrose cística, né? A gente tem a honra de contar com esse grupo tão seleto de especialistas. Eu realmente, por uma doença rara, né? Então a gente só tem a agradecer mesmo, viu? Paula, olha, Oi. Só queria pontuar uma coisa. Claro, que eu não claro. posso. A Maria Inês e eu, né, vivemos uma década de 80, onde nossos pacientes não tinham acesso a medicamentos, nós não tínhamos enzimas pancreáticas, né? Então, a gente tem essa trajetória inteira na memória. Acho que uma memória, assim, hoje vocês tendo a oportunidade de tratar com esses medicamentos que a gente tem, que são trata as consequências da doença, eu acho que é para vocês, né, que já devem ter visto tanta coisa lá no passado, realmente é um filme que deve passar na cabeça de vocês duas, né, assim, realmente eu imagino como deve ter sido tão duro passar por tantos percalços naquele passado, e que hoje as doenças raras passam, aquelas que não têm o tratamento, né, que não têm os medicamentos para os nossos sintomas, né? Bom, e Paula, assim, deixar um... Oi, fala do... Não, eu só queria até fazer um agradecimento especial, então, tanto a Maria Inês quanto a Neve, que abriram caminho aí para a gente, para a fibrose cística, ter esses avanços todos que a gente tem hoje em dia, e até porque na década de 80 eu estava nascendo, então, assim, ela já estava cuidando dos pacientes. Olha, doutor Rodrigo. Por isso que você é tão querido, né? A gente precisava de você e de muitos outros, mas isso que você acaba de falar é um abuso. Também acho. Não, e ainda terminar a frase com a entonação. Eu não tinha nem nascido, tipo, me tirem dessa. Boa, doutor Rodrigo, mas é verdade mesmo. Abriram as portas, são as precursoras de tanto agradecimento e honra que a gente tem, realmente. E firmes aqui, hein? Não largam. Bom, 2 pontos eu acho que são considerados críticos quando falamos de doenças raras no mundo, né? O diagnóstico e o acesso ao tratamento. Eu acho que isso, para doenças raras, é os 2 pontos que a gente mais vem batendo, conversando e lutando como políticas públicas dentro da Casa Hunter também, né? Mas a gente pode dizer que a fibrose cística é uma doença que está fora desse ciclo, na maioria dos casos, porque, em primeiro lugar, a gente sabe que porque encontra-se num grupo reduzido de doenças mapeadas no teste do pezinho, o que possibilitaria um diagnóstico precoce, em todo o país. E segundo, por fazer parte do raríssimo grupo de patologias raras que possuem tratamento. Né, a gente calcula mais ou menos 5% de patologias, né? Se a gente está falando de mais ou menos 8 mil doenças raras, nem 5% tem tratamento, então a fibrose cística, sim, né? Mas isso não quer dizer que para por aí a nossa luta, né? Eu acho que a gente tem avanços e muito o que lutar. Aí eu gostaria de começar a nossa conversa, não que a gente não esteja conversando, né? Partindo do cenário atual, né, da fibrose cística e projetando para o nosso futuro. Doutor Rodrigo, quais são esses maiores desafios na fase adulta, de hoje para esse futuro? Olha, Paulo, na verdade, desafios são muitos, né? Eu acho que até tanto a Maria Inês, que vê muito esses pacientes também com a gente, que acabam indo para transplante, né, que vê os pacientes mais adultos, é uma doença muito difícil, né? A gente teve muitos avanços aí ao longo do tempo, mas a pessoa nascer com uma doença grave, nascer com uma doença com uma expectativa de vida reduzida, isso tem um impacto
tanto no paciente como na família como um todo, muito grande. A criança nasce com isso. E a gente sabe que a gente tem que lidar com diversos problemas da questão tanto física, que a doença por si pode causar, quanto até com algumas alterações psicológicas, psiquiátricas. Eu até costumo dizer isso para todo paciente quando chega do ambulatório de transição, quando é um diagnóstico novo, mas que a gente fica... Eu realmente assim, acho que o conviver com a fibrose cística causa um pouco dessa paixão, porque a gente se apega aos pacientes e a gente começa a reconhecer como verdadeiros heróis. Eu falo no sentido de que eles não são piores do que ninguém e, na verdade, são até melhores, porque tem que fazer tudo o que a gente faz tendo que lidar com a doença por trás o tempo inteiro, né? Então, existem aí vários desafios, tanto de questões técnicas, como a gente tem melhorado a sobrevida com os tratamentos atuais, e isso, na verdade, tem feito com que apareçam novas complicações relacionadas com a doença, né? Então, a gente tem visto cada vez mais complicações de diabetes, até algumas alterações nutricionais ao longo do tempo, complicações do pulmão um pouco mais grave, além do que toda a questão social, né? A gente não está aqui para viver a doença, né? Então, a gente tem que colocar esse paciente para se reinserir na sociedade, ter uma profissão, ter família, ter filhos e ter uma vida mais próxima do normal. Na verdade, é uma vida normal como qualquer outra pessoa, né? Então, acho que esse é o principal desafio que a gente tem até hoje, de que é realmente dar uma vida de qualidade para o nosso paciente. Verdade, é isso mesmo. Doutora Neve, na pediatria, né? Porque aí a gente volta nessa primeira infância, né? E aí tem esse desafio de fazer essa vida adulta. E qual que é na pediatria? Dizer assim, no momento do diagnóstico, esse momento é sempre muito sério, porque você está dizendo que aquela criança nasceu com defeito, né? Então, aquela família perfeita, com um bebê lindo e perfeito, mas ele tem um defeito genético. Então, como se diz, a doença é de toda a família, né? Então, você já é um momento de muita fragilidade. Então, eu costumo pedir para que o pai venha. Muitas vezes eu ouço, doutora, ele não vem, ele não quer saber disso. Então, é um desafio eu diria que para as mulheres, principalmente, né, que a grande maioria são as mães que estão sempre presentes, para lidar dentro da família com aquela criança que, se o tratamento tem adesão, ela é linda, ela é perfeita, ela é inteligente, mas há uma doença silenciosa, né, que a família não vê, e muitas vezes a mãe é rotulada, né? Você é a que tem mania de doença, que quer estar toda hora. Então, é um desafio muito difícil para as famílias aprenderem a conviver com a doença e se preparar para ter uma vida normal, né? Como o Rodrigo falou. Então, acho que é muito importante que a gente consiga fazer o diagnóstico precoce, desde bebê, para conseguir trabalhar ao longo da vida toda essa parte psicológica. Eu me lembro de você, vou te citar. Quando seu filho fez 12 anos, a gente aprende muito com os pais. E você me disse, eu não sei se comemoro, lembra? Lembro. Ou choro. Essa é uma sensação de muitas mães, né? Como assim? Temos que comemorar, né? Claro. Está tudo indo bem, vamos comemorar. Porque quando você tem um diagnóstico de uma doença que abrevia a vida, parece que ela vai acontecer no momento seguinte. E não é assim, né? Isso vai se renovando, né? Eu já perdi vários pacientes por outras causas. Um acidente de carro, né? Então, a gente não consegue pensar dessa forma, né? Você fica com aquele temor, e trabalhar esse medo é fundamental para impedir a negação, né? Eu não ignorar a doença. A gente tem vários relatos que em doenças raras, a família, realmente toda a família adoece, a gente sabe disso, né? Adoece junto, mas ao mesmo tempo a gente também tem essa negação de muitos pais que abandonam as mães, né? E não é comigo, chega a abandonar. A gente tem muitos relatos nas doenças raras mesmo, na fibrose cística não seria diferente, e é um grande desafio você
acolher essa família, acolher essa mãe, enfim, né, e fazer ela ficar minimamente estruturada para ter essa vida cada vez mais normal, que é o que todo mundo quer, uma vida normal. É verdade mesmo. Bom, falando de fisioterapia, doutora Marinês, até pouco tempo a gente comentou aqui, inclusive, que a fase adulta era uma exceção, né? Não era uma realidade. Hoje, graças a Deus, há inúmeros fatores, podemos sim falar que é uma realidade a fase adulta na fibrose cística, né? E falando de fisioterapia, um dos maiores desafios, né, para os pacientes é a adesão ao tratamento. A gente sabe o quanto a fisioterapia requer tempo, dedicação, não só, né, do paciente, da família, de tudo. A gente sabe porque ela é diária e várias vezes ao dia, né? Como você avalia o cenário desses pacientes adultos hoje? Hoje a dependência ainda é um problema, essa transição da fase, né, para o adulto, ele ainda acha que é dependente dos pais para poder fazer todas essas físios, enfim, como que tramita essa independência que todos nós, né, desejamos que nossos filhos tenham, mas será que nós pais, estamos dando essa dependência, essa atribuição que é responsabilidade dele? Falo por mim também, já sei. Né? Como que é isso? Isso aí, doutora? Paula, eu vejo exatamente muitos pacientes exatamente nessa fase, né, dos 17 aos 21 anos, e eu vou comentar dois aspectos, né, e eu vou querer também falar sobre a adesão. Eu também, dentro do hospital público, né, acabo pegando pacientes com poder aquisitivo e até com questões culturais, educacionais menos favorecidos. Então, muitos deles não têm muito a percepção do quanto a sua vida está comprometida ou do quanto a doença impactou nas próprias escolhas e decisões. Então, assim, falando da adesão, eu encontro um grupo de indivíduos que sabem muito pouco o que tem que fazer, ainda sabem pouco, apesar de toda a orientação que eles possam receber. Ou porque eles negam, né, a própria doença em si, ou porque realmente o cuidado respiratório acaba sendo cansativo, repetitivo, no dia seguinte começa tudo outra vez, gasta-se cerca de 2 horas por dia para cuidar do respiratório. Então, essa adesão acaba sendo menor. E tem, inclusive, um estudo mostrando que o gênero feminino adere muito menos ao tratamento na fibrose cística do que os meninos, né? E os pacientes mais graves, eles sim têm uma adesão maior para os aspectos da fisioterapia respiratória, mas rejeitam, sobretudo, o exercício físico. Então, que está coerente, porque assim, eu sou grave, eu tenho muita secreção, eu preciso expectorar mais, isso me alivia, então eu vou fazer, mas eu não vou sair do meu mundinho, do meu computador, passo a noite inteira grudada no computador, me mexo pouco, né? Por quê? Porque me movimentar, me exercitar, me cansa, dá falta de ar, e eu não quero fazer isso, não quero... A transição dessa adolescência que está sendo muito protegida, não é? Seja pela família, que né, a gente tem todos os exemplos aí de famílias que estão juntos nessa situação, né? Para o momento em que este indivíduo tem que assumir a doença, porque a doença é dele, o cuidado é ele que tem que fazer, é o corpo dele que está sofrendo. Por mais que todos nós da equipe queiramos fazer muitas coisas por ele, mas é o corpo. Então, mesmo quando eles chegam aqui para decidir se vai para o transplante ou não, não é o corpo da mãe ou do pai, é o corpo dele, e ele precisa saber o que vai acontecer. Então, muitas vezes eu encontro, assim, famílias que não ajudaram essa criança a se desenvolver para assumir, na sua juventude, na fase adulta, as suas decisões, né? Então, acho que existe uma proteção, né? Às vezes um pouco grande,
e uma questão mesmo de querer cuidar tanto dele, que a doença é tão da mãe ou do pai, para aliviar a carga do paciente, que ele mesmo não assume o que ele precisa assumir. Eu tenho, sim, isso, eu sou, tenho essa doença genética, eu vou me cuidar, eu vou fazer as coisas que precisam fazer, porque isso vai ser melhor para mim. Isso eu vejo não somente em relação ao cuidado respiratório que a fisioterapia cobra, mas a cuidar dos outros, de decisões sobre o que vai estudar, decisões sobre fazer o seu rol de amizade, porque ele vai querendo ficar cada vez mais quietinho, escondido atrás do computador. Então, assim, são inúmeros os relatos de que você fica numa inatividade física, você não mexe com esse corpo, você não produz nada com esse corpo, porque você fica atrás de um computador madrugadas e madrugadas, noites adentro, e conversando com o computador, e não conversa com amigos, não se identifica com seus grupos sociais. Então, eu acho que essa é uma estrada, não é, que a gente precisa trilhar junto com eles, não é? Mostrando também para a família que a criança, que era criança, ela cresceu, né? E ela precisa fazer frente aí às perguntas que vão vir para a vida dela, né? E que não é a vida da mãe, e que não é a vida do pai, né? É um grande exercício e desafio, né? Muito. Paula, deixa eu só... Eu queria só fazer um gancho com o que, tanto com a Inês como a Neiva falou, que só queria botar e falar isso, até reforçar isso para quem está assistindo para a gente hoje, que assim, a Neiva falou uma coisa perfeita, que assim, a doença silenciosa. E isso, na verdade, é o que a gente pega muito no pé, e aí eu, de novo, sem brincadeira, mas assim, dando muito valor a todo o trabalho que o pessoal da pneumopediatria faz no acompanhamento desses pacientes, que é conseguir fazer com que o paciente chegue tão bem como tem chegado hoje em dia na vida adulta, porque é saber que é uma doença progressiva. É muito fácil o próprio paciente, ou próprios pais quererem tratar quando você está com o paciente com uma exacerbação, piorou muito, vai lá e toma um antibiótico. Não é só esse momento que está tendo problema, a doença está progredindo o tempo inteiro. Então, é um trabalho muito complicado de tentar conscientizar tanto o trabalho da fisioterapeuta que está fazendo lá, tentando fazer medida de estiada de secreção, onde até nem está tendo muita secreção ainda, mas está mobilizando alguma coisa que vai acumular, a gente sabe que vai acontecer. No trabalho da nutricionista que está brigando para manter um peso, mas está tão bom agora, não parece que está doente. Mas vai piorar se não fizer tudo muito certinho lá na frente. Não é que a gente está agorando, muito pelo contrário, a gente sabe que vai acontecer. E aí, pegando o gancho também com o que a Inês comentou, se tem uma mensagem que a gente pode deixar aqui, que isso muda a vida dos pacientes, é a atividade física. E isso eu acho que é muito bacana, porque até dá uma ideia para a criança desde o início de que ela está fazendo algo por ela da doença, isso é um tipo de tratamento para ela, isso torna ela ativa desde cedo para virar um adulto ativo. Mas é assim, é gritante a diferença no ambulatório daqueles pacientes que fazem atividade física regular daqueles que não fazem. Isso muda completamente a evolução da doença. Então, acho que isso é uma mensagem que a gente tem que ficar implantada desde sempre, ou se não teve isso no início, que seja agora que comece e foque nisso, que é muito importante na evolução. Pois não, doutora Neiva? Eu só que, aproveitando, né, Claro. reforçando tudo isso, né, tem muitos pais que são diferenciados, com nível excelente de instrução, mas acho que, por alguma negação, diz, eu passo um ano sem trazer meu filho à consulta, né? Meu filho está ótimo, ele não tem sintomas. Então, a gente bate muito nessa tecla, né? Que a doença, muitas vezes, é silenciosa e ela é progressiva. Também, Rodrigo, a gente coloca 4 anos, assim, vamos botar essas crianças na atividade física, vamos tentar fazer com que ela descubra algum esporte que ela goste. Aí você tem limitação socioeconômica, a gente não tem esse acesso fácil para todos, né? Mas aí a gente estimula bastante.
E também temos trabalhado bastante que fibrose cística a gente ensina para a criança desde cedo, desde que ela comece a perceber, né? Porque não dá para, na adolescência, você dizer, agora é com você, né? Agora você se cuida, porque aí você não consegue fazer isso e gera muita tensão, né? Entre pais e filhos. Gera essa carga, né? A gente sempre bate mesmo exercício físico. Não, eu estou cansado. Não, justamente, para não ficar cansado, vamos exercitar para você melhorar esse cansaço. No começo pode ser difícil, mas vamos exercitar, né? Isso é um mantra na nossa cabeça. Lenícia. Ai, desculpa, doutora Maria, quer falar? Só para manter um pouco no tom, assim, hoje a fisioterapia, ela participa dessa atenção ao paciente com fibrose cística, basicamente nos eixos do cuidado respiratório e do exercício físico, né? É fundamental isso. E para que não seja nada entediante, você pode agregar várias coisas, até porque às vezes o paciente não gosta de fazer tanto o cuidado respiratório, ou está menos aderente a isso. Você, com a atividade física, chacoalha esse pulmão. Na hora em que você faz ele pedalar, na hora em que você faz uma dança, na hora em que você transforma esse corpo, né? Você coloca ele em movimento, e daí vai da sua criatividade, usando vários meios lúdicos, meios mais próximos do esporte e tal. Você também está contribuindo para a via aérea jogar fora essa secreção que entope, que dá hipoxemia, né, dessaturação. Então, esses dois eixos são fundamentais, até porque o sistema muscular, que até há pouco tempo não se comentava muito, essa inatividade que eles ficam leva a um prejuízo de força muscular, endurance muscular, mas também hoje se discute muito se a questão muscular também não está ligado a fatores intrínsecos da fibrose cística, né? Então, esses dois polos mesmo, de mexer com este corpo, não é? Mexer com o corpo é fundamental, né? E fazer isso de uma maneira agradável, eu acho que a gente tem muito mais condições, inclusive de interferir na condição da limpeza brônquica, sabe? Na condição da limpeza do catarro, tá? Eu só queria... É bom ampliar esse leque da repetição, porque é tudo muito rotineiro, né? A gente é uma rotina bem árdua, então se puder, né, nessas dicas é bem importante mesmo para a gente se mexer. Lenícia, embora nas outras áreas, né, como medicamentos e fisioterapia, existem grandes avanços, em nutrição, acredito que temos muitos passos básicos, talvez, para alcançar. Você poderia me dizer se essa afirmação é correta? Olha, eu acredito muito nessa afirmação, Raul. Acho que a gente está engatinhando ainda na nutrição para fibrose cística. Já se sabe que uma alimentação adequada, uma nutrição hipercalórica, hiperproteica, vai favorecer, que tem uma relação direta com a função pulmonar, que tem uma relação direta com a melhora do estado de vida, de prognóstico e tudo. Isso daí já é claro. Mas o que fazer para conseguir isso, eu acredito que ainda a gente está engatinhando nesse sentido. A gente sabe que tem que colocar calorias na criança. Então, assim, fica aquela pressão. Então, muito do que a doutora Neiva colocou, que o doutor Rodrigo colocou, de aquela pressão para ter adesão da família, muitas vezes a mãe fala assim, meu filho tem que comer, porque senão ele vai piorar e vai internar. E daí vem essa pressão na criança. Aí a criança fala assim, eu tenho que comer. E aquela coisa que era uma coisa prazerosa, deixa de ser. Então, aí perde todo aquele contexto de eu vou me alimentar porque é gostoso, eu vou me alimentar porque é um momento de diversão, e vira uma pressão que é tudo o que a criança não quer fazer, é comer. Então, aí parte uma briga. Você vai comer, tem que comer, senão você vai ter que tomar suplemento. E daí o suplemento já virou castigo. E, na verdade, não era para ser um castigo, ele era para ser uma ajuda. E daí o pior, quando o castigo do suplemento não está funcionando, vem a ameaça mais grave. Você vai ter que fazer uma gastrostomia. Se você não conseguir comer e não tomar esse suplemento, que daí é o show de horror. E daí o paciente entende que a gastrostomia é uma coisa de paciente terminal.
E daí fechou o cenário péssimo da nutrição. Então, eu acho que a gente tem que lutar muito ainda para mudar todo esse contexto. E é por isso que eu batalho muito para mudar o contexto de alimentação hipercalórica, é uma alimentação obrigatória, você vai ter que comer, senão você vai passar mal, senão você vai ter que usar o suplemento, é um castigo. Então a gente tem que mudar esse cenário. A intenção até de fazer aquele livro de receitas para a família, de levar o pessoal para cozinhar, para preparar o prato, é para trazer mais a questão do comer em família, se divertindo ao preparar um prato, ao cozinhar uma coisa diferente. Que a alimentação hipercalórica é muito gostosa, na verdade todo mundo morre de inveja, porque eles comem essas coisas hipercalóricas, são uma delícia. E que é uma coisa que não está sendo vista por esse lado. Ela está sendo vista por uma obrigação, por uma coisa, tem que ter uma pressão muito grande. Então, eu tento sempre trazer esse outro lado da nutrição. Uma nutrição gostosa, uma coisa que seja uma coisa para trazer de volta o prazer de viver. Tem até uma paciente adulta, que o doutor Rodrigo conhece, que ela falou para mim assim, olha, Lenícia, você me fez aos 40 anos recuperar o prazer de viver. Porque eu não queria mais comer mais nada, porque era tudo obrigação. Eu falei, vamos cozinhar, vamos para a cozinha, vamos preparar uma coisa gostosa. E ela falou assim, não, é muito bom quando a gente começa a enxergar por outro lado. Então eu vejo que isso na pediatria tem que começar a ser cultivado, ser explicado desde o diagnóstico, falar o seguinte, a criança vai ter que ter uma alimentação hipercalórica para a vida inteira. E os caminhos que nós vamos percorrer são esses. Quando ela não estiver comendo de quantidade suficiente, nós vamos ter suplementos para te ajudar. Quando ela não tiver os suplementos sendo necessários ou suficientes, a gente vai colocar uma gastrostomia que é para ajudar. É tudo para ajudar. Na verdade, são instrumentos que nós vamos usar ao longo da vida do seu filho para ajudar a melhorar a função pulmonar, para ajudar o prognóstico dele, assim como a parte da fisioterapia, do exercício que a doutora Maria Inês colocou muito bem, a alimentação também é para ser divertido, é para ser gostoso, é para ser um prazer. Então, eu acredito que a nutrição, ela sabe que é necessária, mas ainda tem que descobrir um jeito de melhorar isso. E a gente está engatinhando, eu falo até por conta... Os suplementos nutricionais não são padronizados no Brasil. O que a gente tem aqui em São Paulo é diferente do que a gente tem em Belo Horizonte, é diferente do que a gente tem no Nordeste, é diferente. O Brasil inteiro não tem um padrão de protocolo de suplementação nutricional. Então a gente tem que batalhar por muita coisa ainda. A gente está muito ainda engatinhando na nutrição. Tem muita coisa, um caminho longo a percorrer. Você falando agora, me lembrei quando o Gabriel, né, comia, acho que tem muitas mães, a doutora Neva, acho que vai corroborar talvez com isso. A criança não come, mas a gente come, o importante é o prato está vazio. Ótimo. Eu não sei se a gente vai engordando, os pais vão engordando, ou quem está fazendo alimentação engorda, a criança talvez não, porque o psicológico, principalmente nesse início, quando você tem o diagnóstico e começa a ter tudo isso eu acho que é muita coisa de cabeça mesmo, né? E aí, quando vocês falam de exercício, eu fico imaginando se a família toda que tem que fazer exercício físico para liberar também, né, e ter um pensamento que é importante, que não é só quem tem fibrose cística, talvez o pai e a mãe deveriam também fazer para fisicamente e mentalmente todos estarem na mesma sintonia, porque eu cansei de comer comida do Gabriel. E me senti bem. Eu admito e acredito. Deveria se sentir culpada, né? Pois é, mas me sentia bem. Eu conheço muito isso. Às vezes eu brinco e falo, opa, a mãe, né? Você está engordando muito, né? Outra, eu gostaria de ressaltar que às vezes eu fico muito bronqueada com os suplementos, né? Porque eles passam a ser a substituição da refeição. Eu não sei se nesse mundo atual, cada vez menos as pessoas querem ir para a cozinha, né? Então, o suplemento é fácil, abre a geladeira e dá no suplemento. E todo mundo recebe suplemento, a Lenícia sabe disso, porque mesmo que eu diga, não, para, o peso está ótimo, olha, está obeso, para. Ai, doutora, é uma afronta, né? Tem que entrar no entrave. Como você vai negar o suplemento para o meu filho, né? Acho que a gente tem que trabalhar bastante nessa questão alimentar.
Que é a substituição, né? É verdade. E isso é uma briga mesmo, porque às vezes você fala assim, tem critérios para entrada de suplemento e tem critérios para saída de suplemento. E eles ficam pensando que eu estou querendo economizar para o governo. Você está querendo economizar para o governo? Então, não é isso. É que obesidade também não é bom. Então, a gente tem que entrar com alimentação na quantidade certa, no momento certo, na hora que precisa, né? Então, e quando puder com alimento, que delícia. Eu sempre brigo com meus pacientes, por exemplo, que estão naquela idade escolar, que quer levar o suplemento para a escola porque acha que é todinho. Eu falo, depois que ele virar um adolescente que enjoou do suplemento e não quiser tomar no momento que ele mais precisa, aí a mãe vai ficar preocupada. Tem toda a razão, é verdade, que mais precisa, né? É verdade. Olha, eu queria entrar assim numa segunda rodada. Doutor Rodrigo, hoje podemos afirmar que um dos maiores desafios de todos nós, além da adesão ao tratamento, né, que nós falamos aqui, eu acho que a gente não pode deixar de falar, seria o acesso a esses novos moduladores? Paulo, com certeza, né? Então a gente está vivendo aí toda essa questão da tentativa de conseguir a incorporação dos medicamentos aí dos moduladores. A gente tem que, só recapitulando, né? A gente tem aqui no Brasil já aprovado o Calideco, que é o Ivacaftor, o Orkambi, para quem é o homozigoto F1508del, a partir de 6 anos. Foi aprovado o Sindeco também para o homozigoto, e a gente tem muito aí uma expectativa para a chegada do Trikafta, né, que é os 3 moduladores, 2 corretores e um potenciador, que aí vai ampliar ainda mais aí a nossa chance de cobertura aí dos pacientes. Os moduladores realmente, assim, não tem muito o que a gente discutir, né? Isso é uma mudança completa de paradigma. Eu acho que eu posso até, quem sabe, deixar a Neiva depois comentar a opinião dela de que vivenciou esse negócio desde o início, né? Que a gente dá aula e mostra a evolução da fibrose cística com os tratamentos, o marco que foi a enzima pancreática como primeiro divisor de águas de evolução de mortalidade, porque você não tinha mais criança tanto desnutrida no início, depois os mucolíticos, antibióticos inalatórios, então a gente foi melhorando, mas agora a gente está falando de medicamentos que corrigem o problema, né? Então a gente está fazendo com que aquela proteína defeituosa volte a funcionar, né? E isso é de uma mudança assim, tão grande, e é um marco histórico tão grande no tratamento da doença, que a gente ainda sequer tem noção real realmente do que isso está causando, porque é tudo muito recente, a gente vê que tem uma melhora absurda, só que a gente está falando que talvez daqui a algum tempo a gente vai diagnosticar, vai começar um remédio tão precoce que talvez sequer o paciente desenvolva a doença. Isso pode acontecer. Isso a gente ainda não tem tempo de avaliar, mas isso é algo muito possível. A gente estava discutindo recentemente assim, dados do Trikafta de talvez poder reverter coisas que a gente nunca pudesse pensar, talvez o paciente voltasse a ter a voltar à fertilidade nos homens. Isso é algo que está em estudo, mas tem estudo de você, tanto do Calideco, para quem tem as mutações classe 3, de você talvez dar a vida intrauterina e o paciente nem nascer com alteração do pâncreas, né? Então, a gente está falando realmente de uma coisa que é um marco que muda a história natural da doença. E ter acesso a isso é óbvio que é importante. Tem toda uma discussão de custo-efetividade, a gente sabe que são remédios muito caros. Aqui acho que existe uma questão, até para as pessoas entenderem um pouco isso, assim, fazer um ensaio clínico para provar que o remédio funciona é extremamente caro. É claro que a gente tem que fazer um uso racional dos custos, né? Acho que existe um custo muito grande, até por exigências regulatórias, para poder deixar isso que é muito caro, mas a gente precisa rever um pouco, sabe? Entender que é uma doença rara, e a gente precisa, obviamente, conseguir que esse benefício chegue até o nosso paciente, né? Então, acho que, sem dúvida alguma, esse é um marco histórico, e a gente precisa agora tentar entender os meios para conseguir, de uma maneira racional, conseguir colocar em prática o uso desses medicamentos. Nós passamos aí pela consulta pública, que terminou dia 31 de agosto, né, e estamos aqui nessa fase qual vai ser o parecer, mas e aí eu queria perguntar para a doutora Neiva. Doutora Neiva, a gente sabe que esses moduladores, né, me corrija se eu estiver errada, por favor, é acima de 6 anos, né, mas a gente tem toda um teste do pezinho até os 6, que é um grande desafio, porque ele não teria esse direito a esses moduladores, né.
Então, a gente está falando de uma parte importante da vida do paciente, né? E aí, o que a gente teria, né? Como é que a gente pode avançar nisso? Seria a atualização de PCDT? Eu queria ouvir um pouco a sua opinião, doutora. Não, como o Rodrigo já colocou, os estudos clínicos são feitos sempre acima de 12 anos, inicialmente, depois entre 6 e 12, e as coisas irão se estendendo. É óbvio que essas drogas precisam ser iniciadas precocemente, né? O que a gente não tem são estudos. Por exemplo, com o Calideco, você já tem, né, com o ivacaftor, estudo para crianças entre 2 e 6 anos. E isso vai se estender aos outros moduladores também, porque é importante que a gente possa tratar preventivamente para que você não tenha o desenvolvimento da doença. Então, acho que isso progressivamente será, não sei se incorporado, porque, como diz, o custo das drogas é bastante alto, mas, como se diz, são doenças raras, são drogas órfãs, e como é que a gente vai falar de custo, né? O impacto que isso pode ter na melhora da sobrevida do paciente, a gente vai poder dimensionar, né? A gente quer ver isso, poder atuar no defeito básico da doença, poder escrever uma história cada vez melhor para esses pacientes, né? Então, a ideia é que isso seja liberado para idades mais precoces. É que a gente tem que também pensar, quando a gente fala de doenças raras, é evidente que os custos são altos também, mas essa conta de quantas internações ano, quantas intercorrências, quanto custa tudo isso, quanto custa emocionalmente o paciente fora estou falando das raras em geral, né? O paciente fora do mercado de trabalho, fora da inserção do seu ambiente, né? De tudo. Então, tudo isso são contas, né? Que talvez não está aí na ponta do lápis, mas que tem que ser levado em conta, né, em várias decisões, principalmente nas doenças raras, e quando você tem um medicamento que pode torná-lo não mais incapacitante, né, então a gente tem que questionar bastante isso, né. Eu acho que, só para encerrar essa parte do meu comentário, acho que seria, a gente não conhece ainda a decisão, né, dessa consulta pública, mas a gente espera assim, que estejam bastante iluminados, né, para que deem essa chance para os pacientes e que liberem. Mais importante, que eu considero, é que tenham um monitoramento, um critério, né? Olha, não está tendo adesão, não houve melhora, não funcionou neste paciente, critérios claros, para que você não despenda um custo muito alto sem benefício, mas todo mundo deveria ser agraciado pela oportunidade, é isso que eu desejo, acho que todos nós. Todos nós. Quer comentar alguma coisa, doutor Rodrigo? Não, eu acho que eu queria só reforçar, eu acho que também é para a gente estar muito entusiasmado com tudo isso dos remédios, mas também é muito importante que a gente lembre, principalmente para os pacientes atuais, que, na verdade, isso é um tratamento a mais. Isso não é uma substituição a tudo que já ele faz hoje em dia, né? Então, assim, a gente tem tratamentos eficazes para a fibrose cística hoje em dia. Então, esse paciente precisa continuar fazendo as medidas de clearance mucociliar, de retirada de secreção, precisa usar os antibióticos inalatórios quando bem indicados, ele precisa fazer fitoterapia, precisa fazer nutrição adequada. Então, isso ainda é uma realidade, ele precisa ter isso, assim, não é achando que vai botar todas as fichas nesse único remédio e vai parar as outras coisas. E mesmo no início, e aí talvez uma coisa interessante também de falar, de que até ainda para as fases mais precoces que não está o remédio aprovado, até o Calidec, por exemplo, nos Estados Unidos já está aprovado há 2 anos, para a gente é só a partir dos 6. Mas existe muito que a gente pode fazer, e isso precisa ficar muito claro para todas as famílias, de que, na verdade, a fisioterapia,
a nutrição, por mais lúdico, como a gente comentou, que tem que ser incorporado, isso é importante na vida disso, isso previne muitos problemas. E todas as outras medidas que a gente faz hoje em dia, do acompanhamento, do monitoramento das secreções, para poder ver se tem colonização, tudo isso é fundamental para a gente conseguir manter a saúde. Então, a gente tem tratamentos bons e que bom que a gente tem a oportunidade de um ainda melhor em adição ao que a gente já faz. É verdade. É bem lembrado isso, a gente tem que estar bem consciente disso, não é substituir, né? Agora é só um remedinho, acabou e vida que segue. Principalmente, até gostaria de ver o gancho com a doutora Maria, nesse gancho que a gente tem que continuar o tratamento, como que é esse desafio em remoção das secreções, né? Que é um dos pilares do tratamento da fibrose cística, né? Então, assim, mesmo, graças a Deus, a gente torce para que tenha os moduladores, mas a gente vai continuar com essa remoção, né? Existe uma melhor técnica? Como essa técnica, né? Como escolher a melhor técnica, né? Muito bem. Eu acho que o cuidado respiratório, remover a secreção é fundamental. A fisioterapia tem um arsenal de coisas, desde técnicas muito convencionais, utilizadas lá no passado, como a tapotagem, a vibração, compressão, até modernos dispositivos, né? Aí você passa pelo flutter, aí você passa por compressão torácica vibratória, né? De alta frequência. Então, assim, nós temos um arsenal muito variado, muito amplo. Eu, Paola, costumo dizer para esses indivíduos que e não existe nenhum trabalho mostrando superioridade de uma técnica em relação à outra. Então, assim, olha, fazer alguma coisa é melhor do que não fazer nada, isso é uma verdade. E para você, seja você paciente, seja você terapeuta, eu acho que são duas perguntas fundamentais para decidir qual a técnica que você vai usar. A primeira é: qual é a técnica que eu consegui expectorar mais? Com qual técnica eu tirei mais secreção? E a segunda, qual é a mais confortável para mim? Porque aquela que for mais confortável e que rende mais, é essa que eu vou preferir. É a melhor. Então, eu não tenho nenhum substrato científico para dizer que A é melhor que B. Então, você vai para a técnica que teve maior efetividade para você, que pode ser diferente do seu colega. Tem um trabalho super curioso que eu quero comentar a respeito disso, que é assim, ele compara fazer o flutter com tomar banho numa banheira aquecida, fazendo flutter no placebo, um flutter de mentirinha. E perguntam para o indivíduo, né, para os pacientes que foram submetidos a isso, o que eles mais gostaram. Lógico, do banho na banheira. Em que momento eles tiraram mais secreção? No banho na banheira. E eles se sentiram muito melhor e preferiram fazer isso. Então, eu acho que são essas duas questões que você tem que responder. E aí você e o paciente encontram a melhor técnica. Olha. E já que vocês falaram de moduladores, eu lembrei de um estudo que eu vi há muito pouco tempo, que ele fez um acompanhamento por 2 anos, e é bem interessante porque fazendo exercício físico, junto com o modulador, que agora eu não me recordo qual era, ele teve um menor declínio no VF1, né, no parâmetro da capacidade respiratória do indivíduo. Os indivíduos ganharam peso e aumentaram muito a sua tolerância ao exercício. Então, assim, eu acho que essa questão, que é para todos nós, né? Quer dizer, você trabalhar o seu corpo de uma forma global, seja com uma boa alimentação, com a atividade física, que independente de você ter uma doença ou não ter, ela é fundamental para a sua longevidade, para o seu bem-estar. Ele vai complementar toda a terapêutica que medicamentosa que venha por aí, né? Ela vai potencializar os benefícios, né, dos novos medicamentos. Aí, verdade. Benícia, e aí, temos que aumentar um pouco de pesquisa na área da nutrição, na fibrose cística?
Como é acredito que é isso? Temos Não. as pesquisas aí dos moduladores e aí a pesquisa na nutrição. Tem várias coisas que já saíram na nutrição, né? Mas eu fico um pouco irritada quando eu vou num congresso de fibrose cística e vejo pôster só assim, relação do estado nutricional dos pacientes de tal estado. O estado nutricional dos pacientes com fibrose cística é de tal estado. Eu falo, gente, isso aí a gente já sabe. Vamos passar para a próxima, né? Então, só avaliar qual é o estado nutricional não é suficiente. A gente tem que avaliar as intervenções, né? Como que eu vou fazer uma intervenção de uma maneira mais efetiva? Como que eu vou utilizar um suplemento de uma maneira diferente? Como que eu vou estudar essa microbiota? Verificar se eu der um suplemento proteico, se ele vai aumentar o ganho de massa muscular, se associar com exercício, com fisioterapia, mais o suplemento proteico tem uma evolução melhor. Então, eu acho que a gente está precisando sair um pouco de entender que o estado nutricional tem relação com a função pulmonar, isso aí a gente já sabe. Então, vamos passar para o próximo passo, que é avançar em como que a gente vai melhorar a nutrição desse paciente, como que a gente vai melhorar o estado nutricional para conseguir melhorar a função pulmonar. É muito interessante que os estudos vão começando a vir e vem junto a tecnologia, né? Tem que vir as soluções. Por exemplo, a gastrostomia é uma coisa muito legal, a gente pode usar uma dieta noturna, só que a dieta noturna a gente sabe que ela não é bem digerida, porque ele vai tomar a enzima pancreática no início, às vezes no meio e no final da administração dessa dieta. Então, quanto disso é absorvido, né, é muito pouco. Aí, quando eu fui fazer um estágio lá nos Estados Unidos, eu vi que eles têm um dispositivo para associar acoplar nessa gastrostomia, e quando passa a dieta, ela já é digerida naquele dispositivo e entra e é absorvida. Isso não chegou no Brasil. Então, a gente tem que chegar à parte tecnológica da nutrição também. Então, eu falo assim, a gente está desenvolvendo medicações, então a gente está lutando para conseguir, mas enquanto não chega essa tecnologia, vamos trazer a tecnologia da fisioterapia respiratória, como a doutora Maria Inês colocou, vamos trazer a tecnologia da nutrição mais adequada, então vamos lutar por tudo. Eu acho que a gente tem um caminho para o futuro da nutrição que tem que ser um olhar mais do que podemos fazer, né? O quanto a gente pode avançar mais nesse conhecimento, e tem que lutar para isso também, lutar pelos suplementos. A gente tem lutado aqui no estado de São Paulo, nós estamos escrevendo atualmente, né, o protocolo do estado de São Paulo de nutrição em fibrose cística, que é uma coisa que a gente pretende publicar no Diário Oficial e se tornar uma coisa oficial, que todos os pacientes têm que ter esses suplementos de maneira acessível. Estamos brigando por novos suplementos, acesso a novos suplementos para lactentes, por exemplo, e depois disso lutar pela diretriz brasileira, né, para implantação, que a gente está publicando também a diretriz brasileira de nutrição fibrocística. Então, a gente quer que isso implante, né, no Brasil inteiro, para todo mundo ter acesso, e a partir dessas padronizações científicas, vem a parte prática. Então, eu acredito que andam juntos, de mão dadas, né? Então, temos que ter novas publicações, ter novas ciência associado com a parte prática para a melhora do paciente mesmo. Realmente, a gente, na parte da nutrição, né, a gente tem esse avanço enorme, ainda, como você falou, parar de ver pôster sempre, né, como antigamente. Tem passos avançados. Doutora Neiva, nós estamos... Só queria, assim, relembrar, a gente está falando e se reportando muito ao estado de São Paulo, né? Então, quando a gente fala de suplementos, lembrar que nós temos estados que não têm enzimas pancreáticas no norte, que faltam mucolíticos no Nordeste, que não tem suplementos, né? O Brasil ainda é muito desigual no tratamento da fibrose cística. Então, nós estamos falando de drogas moduladoras, mas com certeza tem uma criança morrendo hoje por falta de enzima pancreática em algum lugar. Então, a gente tem que bater muito nos protocolos clínicos, diretrizes terapêuticas do Ministério da Saúde, para que você tenha acesso a isso, né? Não dá para pensar, é claro que queremos drogas moduladoras, mas não dá para pensar em você estar num país que tenha locais que não tem nem a enzima pancreática. É o básico, né? Eu acho que a gente tem uma lição de casa aqui, enquanto associação, enquanto sociedade civil também, né? Acho que a gente tem uma parcela enorme aqui de trabalho fazer em conjunto, porque ninguém vai fazer nada sozinho, então acho que a sociedade médica, as associações, os pais, enfim, acho que a gente tem
que percorrer muito para ter essa igualdade. O Brasil é muito grande, né, como a gente está vendo aí com a pandemia, e já levando para o encerramento. Eu, por mim, ficaria horas, mas eu sei que a gente já tem que terminar. E pegando esse gancho da doutora Neiva em relação ao Brasil desigual, a gente mais do que viu agora, saindo das raras e entrando na população comum, normal, nós vimos que nós somos um país extremamente desigual com essa pandemia, né? Então, não precisa ter uma doença rara agora, porque acho que todo mundo está nivelado, e eu acho que até eu posso dizer que ter uma doença rara é mais ou menos como viver numa pandemia, né? Mais ou menos, tem doenças raras que você vive isolado, que você vive sem esse contato, tem doenças tão incapacitantes que você realmente vive um isolamento, você vive com o olhar da sociedade que te olha de uma forma, porque essa doença esteticamente não te deixa o que se chama normal, né, quando a gente fala de raros. Então, ter uma doença rara, não digo, né, a fibrose cística, mas outras, é uma meia pandemia, vamos dizer, né? E já pegando esse gancho e encerrando, eu gostaria de encerrar esse encontro não podendo mencionar a pandemia, não era o nosso foco realmente a pandemia, porque acho que já foi bastante discutido e falado em grupos, em painéis, né? Mas eu queria ver de vocês, profissionais da fibrose cística, o que vocês podem deixar em relação à pandemia. Já sei, fiquem trancados em casa, a gente já sabe. Eles trancados, o pulmão agradece, não é isso? Mas, assim, queria encerrar ouvindo um pouquinho de cada um. Doutora Neiva, doutor Rodrigo, pode começar esse recado final também em relação à pandemia, que deve durar bastante, né? E aí a gente parte para o encerramento, é isso. Doutora Neiva, quer começar, por favor? Eu acho que é um grande paradigma, né? Você vai me perguntar se a gente vai mandar as crianças para a escola ou não vai mandar as crianças para a escola, enfim, é um momento. Eu já disse que da minha parte meio assim aquela coisa de maternal, né? Por enquanto não, né? Vamos aguardar um pouco esse retorno. Todo mundo se protegeu bem, ficou isolado, nós tivemos assim, uma ausência total de propagação de vírus, não só do corona, como de outros vírus. Em geral, os pacientes ficaram muito bem. E os pacientes que tiveram o coronavírus também, né, acho que o Rodrigo pode comentar também, não parece ter tido uma doença grave. Inclusive, eu vi pacientes transplantados que mandaram o resultado do PCR positivo e assintomáticos. Então, é um grande desafio para a gente entender essa nova doença ainda, mas, como disse, precaução, né? Não faz mal a ninguém. Então, vamos ver o que virá nos próximos dias. Não, acho que fazendo gancho com a Neiva, acho que é exatamente isso, né? Acho que é uma coisa nova, ficou todo mundo muito assustado, e eu achei muito interessante viver essa preocupação e como a sociedade de fibrose cística ela se mobilizou para tomar o cuidado de se proteger. Isso foi muito bonito de ver toda essa mobilização. E o que eu acho que, assim, como qualquer o resto da população, a gente não tem que baixar a guarda ainda. Como a Neiva comentou, a gente tem visto que os dados do grupo de fibrose cística, eles têm uma evolução parecida com qualquer outra pessoa. Então, na verdade, não é que seja tão pior a evolução para ficar com tanto medo, mas podem existir casos graves. Então, a gente tem que continuar com as nossas precauções. E eu acho que o que mais interessante disso tudo é a gente aprender com o que a gente está vivendo. É claro que a gente não quer viver uma nova pandemia, mas eu acho que a gente vai ter muitas lições do que aconteceu. Porque poucas vezes a gente viu tanto paciente, assim, tão poucos pacientes se exacerbarem e complicarem nesse período. Então, eu acho que a gente tem que aprender com o que aconteceu da pandemia e a gente talvez até melhorar alguns atos nossos de prevenção, de uso de máscara, dos pacientes que estão em maiores riscos para evitar as outras infecções virais, e que eu acho que a gente vai conseguir melhorar ainda mais o nosso tratamento com os aprendizados que a gente teve aí da Covid. Verdade, é verdade. Doutora Marinês? Eu acho que o Rodrigo foi muito feliz na colocação dele, porque é essa sensação, né? Todos nós estamos vendo pessoas que estão se prevenindo,
né? E com isso a gente tem uma redução muito grande das outras doenças, né? Então, eu acho que é bem interessante. Eu dou um exemplo porque eu sou uma sinusopata crônica, todo inverno eu estou gripe sim, gripe não, gripe sim, gripe não, e eu estou passando esse meu inverno absolutamente segura, né? Então, e eu acho que a população está aprendendo bastante. Eu tive a oportunidade de acompanhar muito de perto um transplantado de fibrose cística, que contraiu o coronavírus, precisou de internação na UTI, foi entubado, e ele teve uma evolução ótima e hoje está se recuperando muito bem. Então, acho que o caminho, o que aconteceu com eles, aconteceria com outras pessoas, e aí essa doença não fez diferença, né? Porém, eu acho que o grupo da fibrose cística é sobre se tratar muito bem, porque a gente tem feito contato com o pessoal de lista de espera e todo mundo está lá em casa, bonitinho, fazendo o seu dever de casa, que são os exercícios e se cuidando, né? Mas, para nós, como um todo, a prevenção, e vamos continuar sempre alerta, né? Porque não acabou. Exatamente, não acabou. Lenícia, seu recado final, por favor. Eu acredito que a doutora Maria Inês colocou também de uma maneira bem excelente o que a gente está vivendo, que a prevenção começou a tomar nova moda, né? Então a nutrição também foi revista. Como é que é a alimentação para ter imunidade? O pessoal começou a cozinhar mais em casa, começou a se preocupar com o que está comendo. Então, a nutrição começou a ter aquela importância da prevenção. Então, acho que a prevenção é melhor do que depois tratamento, né? Então, é melhor eu prevenir e comer os alimentos de uma maneira mais adequada, cozinhar mais em casa, preparar a alimentação com a minha família. Isso melhorou muito. Tem a parte ruim que melhorou muito também o consumo daqueles alimentos prontos, já processados, mas essa a gente deixa para a gente trabalhar depois. Mas é importante que o pessoal retomou esse olhar para a prevenção, para o cuidado. Acho que de uma forma geral, né, em todos os aspectos, até você vê, a nutrição realmente, a gente aprendeu mais até... Mesmo porque a gente, praticamente, está todo mundo dentro de casa, né? Quem pode estar ainda, né? Profissionais da saúde menos, né? Mas a parte de imunidade foi um fator que realmente mexeu com as redes sociais, né? Receita que não faltou, né? Enfim, gente, então assim, eu gostaria de agradecer mais uma vez a honra de ter tido vocês aqui nesse dia tão especial. Muito obrigada pelo tempo de vocês. Eu sei que são vários webinars, vários painéis, vários Zoom, eu sei disso, mas vocês sempre com o carinho de sempre, a dedicação na fibrose cística. Eu quero agradecer em nome da Casa Hunter esse especial encontro que nós tivemos aqui. Muito obrigada. Parabéns para você, Paola. Parabéns. Sempre nosso prazer. Parabéns, Paola. E agradecer a todos vocês a oportunidade, né? A gente está sempre sabendo um do outro, mas de estar e trocar um pouquinho, né, as nossas impressões, a nossa vivência. Mas, doutora Neiva, a minha admiração pela senhora não é de hoje, e eu estou muito feliz de ter compartilhado esse momento. Paola, você nos brindou, viu? Foi Imagina! Para nós. Que honra! Isso aí na sua empreitada. Parabéns. Nossa, mas é uma honra mesmo, até promover esse encontro. Vamos fazer mais, porque esse bate-papo realmente foi bem interessante, acho que para todos de fibrose cística e para todas as patologias também, esse olhar, essa equipe multidisciplinar, porque realmente, como diz o Tony, bate muito nessa tecla, a equipe multidisciplinar realmente faz toda a diferença quando todos estão trabalhando juntos, né? E a gente sabe disso. Então, meu eterno agradecimento e gratidão a todos vocês, viu? Obrigada mesmo. Obrigada também, Paola, pelo convite, estar no meio dessas feras, né? Até estou lisonjeada de estar aqui, honrada com todas essas feras. E os livros de receita vamos deixar no post, viu? Verdade, ótimo. Porque todo mundo precisa consultar esses livros, viu? Olha, a gente distribui todos os livros em certinho. Agora, motivar esse pessoal a cozinhar é outro desafio. Eu comecei, gente. Posso dizer que, olha, eu quando fazia um chá, estragava a água. E hoje meu filho come meu alimento e ele está bem. Então, assim, gente, todo mundo consegue. O meu recado hoje é assim, olha,
não subestime sua capacidade, a gente consegue sim, eu estou cozinhando, então realmente a gente consegue. Começar a fazer, dá errado, depois dá certo, e vai dando certo. Exatamente. Obrigada, viu? Obrigada, gente. Tchau, tchau. Tchau, gente. Boa noite.